Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, meus irmãos, para o nosso Senhor. Glória a Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Jesus, na presença de Deus. Nesta manhã nós vamos buscar a sua presença. Vamos nos entregar ao nosso Senhor, Ele que é digno de ser adorado pelos seus filhos, Ele que é digno de ser exaltado pelos seus filhos, e hoje nós, como filho de Deus, estamos aqui para o adorar. Hoje nós, como filhos do Altíssimo, estamos aqui para o exaltar. Nós não viemos aqui como religiosos, como um grupo religioso, mas nós estamos aqui como filho de Deus. Filhos do Deus vivo, filhos do Deus Altíssimo. É por causa dele, é por ele, não é por causa dos homens, mas é por causa da presença do Senhor, a presença daquele que ressuscitou, daquele que não está entre os mortos. A primícia da ressurreição é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós, nesta manhã, deste domingo de Páscoa, rasgamos o nosso coração e declaramos para Jesus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Declaramos para o Senhor Jesus o quanto Ele é digno de ser louvado, adorado, engrandecido. É a presença dEle quem nos levanta, é a presença dEle quem nos guia, é a presença dEle quem nos fortalece. Por isso chame pela presença de Deus, prepara o seu coração para Ele entrar, prepara o seu coração para Ele habitar. Diga para o Senhor Jesus: o meu coração é o seu trono. Diga para o Senhor Jesus: o meu coração é o lugar do seu reino. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro. Diga para Ele: Jesus, eu não vivo sem o Senhor. Diga para Ele: Jesus, eu não quero sair deste culto do mesmo jeito, da mesma forma. Diga para Jesus: Jesus, eu não aceito sair vazio, eu não aceito sair daqui sem transbordar a tua presença. Eu quero ser cheio, eu quero ser transbordante, eu quero receber a tua presença, o teu Espírito Santo. Eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Diga para Ele: me renova. Diga para Ele: me encha. Diga para Ele: eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui na tua casa. Eis-me aqui junto com os meus irmãos. Eis-me aqui para lançar o meu louvor, para lançar a minha adoração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga para Ele: louvado é o Senhor. Diga para Ele: santo, santo, santo é o Senhor Jesus para todo sempre. Então vem, Jesus, vem sobre estas pessoas, Jesus. Jesus, vem tocar, Jesus. Jesus, vem derramar, Senhor, a presença do Senhor sobre os nossos corações. Aleluia, 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 aleluia. Doce presença, maravilhoso, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Louve a presença dEle. E mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Maravilhoso. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu
eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Adore o Senhor, entregue a sua vida a Ele nessa manhã. Ele é digno. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, Aleluia. a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Diga para o Senhor: És minha âncora, a minha esperança, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado nosso Deus. Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, Ele é aquele a qual os salmos vai declarar, o ungido do Senhor. Bendito é o nosso Deus, bendita é a presença dEle para todo sempre. Vai adorando a presença do Senhor Jesus, vai exaltando a presença dEle. O Senhor não está mais dentro daquela tumba, o Senhor não está mais naquele local, naquele lugar, porque nem mesmo a morte pode prender o nosso Senhor. Por isso nós o adoramos, porque toda a glória está nele, todo louvor está nele, toda adoração está nele. E no livro de 1 João vai dizer que ele é digno de ser adorado, porque ele é santo. O
Os anjos lá nos céus, eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por isso adore a presença dEle, diga que Ele é santo. Diga para Ele: Santo, 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 Santo é o Senhor. Diga para Ele: digno de louvor é o Senhor. Diga para Ele: glórias e glórias e glórias eu dou ao Senhor. Diga para Ele: eu quero preparar o ambiente para o Senhor descer, Jesus. Diga para Ele: eu quero preparar o ambiente para o Senhor descer, Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te adorar, mas eu não quero sair daqui hoje somente lançando palavras. Eu quero sair daqui hoje com a convicção que o Senhor está no meu coração. Eu quero sair daqui hoje com a convicção que o Senhor está dentro de mim, Jesus. Jesus, eu quero sentir o Senhor queimando o meu coração, Jesus. Ah, Espírito Santo, vem sobre estas pessoas. Se você rasgar os céus, aleluia, apenas mais uma vez, vai adorando, vai buscando a presença dEle. Se você descer e fizer os teus grandes feitos de novo, peça para o Senhor descer, peça para Ele. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Ele está aqui conosco. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Clame por Ele. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por Ti. Vai declarando isto. Fere meu coração com a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por Ti. Fere meu coração com a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Levante as mãos para Ele, levante o rosto para o Fere Senhor. meu
coração. E cante Como para a Ele. ferida de fome por ti. Fere meu coração, como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Fale para Ele. Diga para o Senhor diante do teu altar: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Sim, Jesus. Ah, Jesus, até que o Senhor venha, até que o teu Espírito desça neste lugar, nós queremos te clamar, Senhor. Clame por Ele, clame pela presença do Altíssimo nesta manhã. Entregue o seu coração a Ele. Esse não é somente mais um culto, mas esse é um culto de adoração ao Senhor. Este é um culto no qual os filhos vêm buscar ao Pai. O Pai é aquele que é o único que deu o seu único Filho em prol de nós. Somente adore a Ele, somente tenha gratidão e buscá-lo em espírito e em verdade. Neste momento nós buscamos ao Senhor, Pai. Não porque queremos algo de Ti, porque buscamos milagres, porque buscamos recompensas, mas que somos gratos ao Senhor. Nesse dia, Senhor, nós relembramos o sacrifício do Senhor, mas hoje nós relembramos a ressurreição do nosso Senhor. O Cordeiro que se entregou sem mácula, sem pecado, mas é aquele que ressuscitou como um leão e Ele vive, Ele está vivo. Ele não é como homens que um dia ressuscitaram, mas tornaram a morrer novamente. Não, Ele é eterno. Ele é o dono da vida. Ele tomou as chaves dos céus, está sobre as mãos dele. Você consegue levantar sua voz em adoração a Ele? Diga para Ele: Senhor, obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada porque ninguém mais se sacrificou por nós a não ser o Senhor. Nós só temos a Te louvar, a Te agradecer. Ah, Jesus, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Senhor, eu sei que o Senhor está ferindo corações nessa manhã. Corações com fome, com sede da Tua presença. Corações que anelam por Ti. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Os anjos cantam, os anjos adoram ao Senhor, Pai. E nós nos juntamos neste momento com os anjos em adoração a Ti. Seja louvado. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Solte a sua voz e adore a Ele agora neste momento. Aleluia. Como a ferida de fome por Ti, fere meu coração. Como a ferida de sede por Ti, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, como a ferida de fome por Ti. Ele fere meu coração, como a ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar,
Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo sobre vocês agora. O Espírito Santo está descendo sobre você. A presença do Espírito Santo está descendo sobre você. Sejam batizados, renovados, fortalecidos. Assim como hoje nós comemoramos a ressurreição, que possa ressurgir em você o Espírito de Deus. Que a presença dele possa ser verdadeira na sua vida. Que você não venha ser mais um emocionado, mas você venha ser cheio do Espírito Santo. Mas você venha ser cheia do Espírito Santo agora. Espírito Santo vai descer sobre você nesta hora. Aleluia, 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 aleluia. Sinta Ele queimando o seu coração. Sinta Ele enchendo o seu coração. É a presença do Espírito Santo que está vindo até você. É a presença dele que vai falar com você. Ele vai testificar agora no seu coração, no seu espírito. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você, te chamando. Ouça agora o ensino do Espírito Santo. Faça a sua devoção a Ele. Faça a sua devoção à presença dEle. A presença que nós estamos agora não é a presença do homem, não é a presença deste mundo. A paz que nós vamos receber nesta hora não é a paz deste mundo passageira, mas é a paz de Deus. A paz que está dentro de nós. A paz que reina. A paz que excede todo o entendimento de homens. Jesus nos deu um coração novo, Jesus. Jesus renova o nosso espírito na sua presença, Jesus. Nós começamos a entregar tudo a Ele agora. Comece a entregar. Entregue tudo ao Espírito Santo. Entregue tudo à presença dEle. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Eu entrego a minha esposa, o meu esposo ao Senhor. Eu entrego o meu casamento ao Senhor, os meus filhos. Eu entrego a minha casa, eu entrego os meus netos, eu entrego os meus entes queridos ao Senhor agora. Jesus, eu entrego a Ti, Jesus. Jesus ressurreto, eu entrego ao Senhor. Eu entrego aquele que está vivo, aquele que reina, aquele que está no nosso meio. Senhor, nós entregamos, Senhor, nós rendemos, nós nos lançamos aos Teus pés. E colocamos diante do Senhor o que nós temos de melhor. Senhor, nós quebramos o nosso vaso de alabastro diante de Ti, Jesus. Jesus, nós derramamos aquilo que nós temos de mais valioso aos Seus pés, Jesus. Porque nós Te adoramos, porque nós Te amamos. Lindo é o Senhor para sempre. Engrandecido é o Senhor para sempre. Quebrando o seu coração aos pés do Senhor Jesus. Quebranta agora a sua vida, derrame a sua alma à presença dEle. Aleluia. Levante as mãos, diga comigo: Senhor Jesus. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Diga: eu recebo. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, no seu lugar. Glória a Jesus, que está no nosso meio, nos abençoando, para a glória de Deus. Digno é o Senhor de todo louvor, não só nesta data, mas em todas as datas, porque o nosso Deus está vivo, e Ele ressuscitou, e está no nosso meio, tocando nos nossos corações, abençoando a nossa vida, enchendo o nosso coração da presença dEle, nos enchendo da presença de Jesus. Amém? Ele não é
é uma ficção de filmes. Ele não é uma história de um livro, mas ele é vivo, verdadeiro, poderoso. Jesus fala, Jesus vê, Jesus ouve, Jesus caminha. Jesus não é fruto da nossa imaginação, não é as nossas emoções que fazem ele existir, mas ele existe antes mesmo de tudo. Ele existe mesmo antes do mundo existir. Sexta-feira nós falamos sobre o madeiro que não deve de ser adorado, e hoje nós comemoramos a sua vinda de entre os mortos. Como a minha esposa falou, Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. Jesus é a primícia da ressurreição. Ele morreu e ressuscitou e não morreu de novo. Está vivo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele está vivo. Ele reina, ele mora nos homens. Ele não está condicionado, limitado dentro de prédios, mas ele está no coração dos homens. Isso é muito poderoso. Ele não está preso em quartos, em salas comerciais, ele não está em prédios, ele está no coração dos homens. Isto que é maravilhoso em Jesus, quando você ama Ele e obedece os mandamentos dEle, Ele mora em você, Ele habita em você, Ele reina em você. Então o diabo não tem medo do templo, o diabo teme a presença dEle que habita nos homens. É isto que o diabo treme e teme. É a presença dEle que flui como um rio para fora. Quanto mais nós falamos de Jesus, muito mais nós queremos falar, porque é uma fonte inesgotável. Se começarmos a falar somente dele e o objetivo é ele, nós temos assunto para irmos para o céu falando dele. Chegarmos no céu e continuarmos falando de Jesus. Então, ele realmente é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos falar um pouquinho das palavras de Jesus. João 15, para a glória de Deus, uma palavra bastante conhecida, mas que o Senhor fez saltar um versículo destes no meu coração nesta semana, e eu tenho mastigado esta mensagem a semana inteira. Ela é muito poderosa. É uma palavra que ela acendeu o meu coração, ela queimou o meu coração, e eu acredito que ela vai também queimar o seu coração. João capítulo 15, eu vou ler alguns versículos, mas nós vamos nos basear em um só versículo, de algo que muito me chamou a atenção. Fecha os olhos, coloca as mãos na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, só fecha os seus olhos. Vamos apresentar esta mensagem para Jesus. Senhor, usa a tua palavra para falar com esta igreja, com estas pessoas. Usa a tua palavra para falar com todos nós. A tua palavra que é viva. A tua palavra, Senhor, que não é um objeto e que também não está presa neste livro, mas que quando cremos nela, ela sai para fora e ela fala, Jesus, no nosso coração. Então fala com estes homens, com estas mulheres, com estes jovens, no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler até o versículo 4, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Diga glória a Deus. Este discurso aqui é um discurso de Jesus antes da sua morte. Jesus, ele dá o seu discurso antes de morrer. E ele fala sobre a videira, que é uma parreira de uvas, e os ramos, que são os talos que seguram os cachos da uva, que seguram o fruto da uva. E ele começa declarando: eu sou a parreira verdadeira, a árvore verdadeira, e vocês são as varas, os ramos, que estando ligados em mim, vocês serão frutíferos. E o meu pai é o agricultor e ele cuida desta parreira. E toda árvore e todo ramo que não produzir, toda vara que não produzir frutos, o meu pai vai cortar. Porém, toda aquela que produzir vai ser limpa. E Jesus declara para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado, que eu tenho falado. E eu gostaria de basear nossa pregação hoje no versículo 3. E queria que você lesse junto comigo. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado, pela palavra que eu tenho falado. Eu queria falar hoje sobre limpeza espiritual. Limpeza do espírito, limpeza do interior, limpeza da mente, limpeza que não é vista com os olhos físicos e sim vista com os olhos espirituais. Jesus profere o discurso dele antes da morte dele. Ele está discursando, dando o João 15 como palavras de despedida. Ele começa João 14, vai até João 17, lançando palavras as quais ele está sinalizando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E é muito forte quando Jesus ele fala para os discípulos: vocês já estão limpos. Jesus não diz vocês serão limpos. Jesus diz vocês já estão limpos. Não é alguém mandando limpar a casa, é alguém afirmando que a casa já está limpa. Jesus está lançando esta palavra, dizendo para os discípulos: meus filhos, vocês já foram limpos pela palavra que eu tenho pregado. Diga glória a Deus. Ele lançou esse discurso para os discípulos. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. E vara só serve para uma coisa, para produzir frutos. Vocês já estão prontos para produzirem frutos. Porque a minha palavra limpou vocês. A minha palavra purificou vocês. A minha palavra fez uma faxina em vocês. Tudo que não presta, tudo que não convém, tudo que é impuro, saiu de vocês, porque a minha palavra é a limpeza espiritual de Deus. É como Deus trabalha. Como nós vamos ser puros? Como nós vamos ficar limpos se não ouvirmos a palavra de Jesus? Ninguém fica limpo lendo livros. Ninguém fica limpo jejuando. Ninguém fica limpo orando. Nós precisamos ficar limpos espiritualmente falando, ouvindo a pregação de Jesus. Porque é a pregação de Jesus que nos traz pureza. É a pregação de Jesus que nos indica onde precisamos mudar. Não é o meu conselho, não é a minha imposição sobre você. Não é número de pessoas
que vão apontar os dedos para você falando, você deve de mudar isso, você deve de mudar aquele outro, mas é a pregação de Jesus quem nos indica aonde precisamos mudar, aonde precisamos ser transformados. Então a limpeza espiritual, ela é necessária na nossa vida. Eu anotei algumas coisas em algumas madrugadas, enquanto eu li esta mensagem, em cima deste versículo, eu queria que você guardasse ele. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, antes da sua morte, ele permaneceu com os discípulos por alguns dias, e foi neste período que ele fala sobre João 15. No versículo 3, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Jesus fala aos discípulos que eles já estão limpos pela palavra. Você consegue entender que Jesus está declarando para eles: porque vocês aceitaram e receberam e acolheram a minha palavra, é por isso que vocês estão puros. É por isso que vocês estão sendo lavados. Quem não acolhe, Tiago vai falar, quem não acolhe a palavra de Deus não salva a sua alma. Porque o poder da palavra é salvar a alma. O poder da palavra é atingir o espírito. Não é assim que está escrito, porque a minha palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, pois ela faz a divisão da alma e da junta e da medula. É a palavra. Ela atinge alma, ela atinge espírito. Ela purifica, ela limpa. A pessoa que quer ser livre de demônios, a pessoa que quer ser livre de perturbações, precisa da palavra. Ela precisa ouvir e viver e praticar a palavra. Ela precisa aceitar a palavra de Deus como a única verdade absoluta. Não há outra verdade absoluta, só há a palavra de Jesus. A verdade absoluta está nas palavras de Jesus, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que nós imaginamos, não é o que nós sentimos, é o que está falado, pregado há mais de 2000 anos. Ele não fala daquilo que vem dele, ele fala daquilo que ele recebeu do Pai. Ele não prega coisas da imaginação dele. Ele está pregando, ele está falando aquilo que o próprio Deus ordenou e lançou para ele falar aos homens. E é muito poderoso que ele vai declarar: vocês não podem nada sem mim. Vocês não conseguem nada sem mim. Jesus está quebrando uma tradição aqui dos judeus. Jesus está acabando com os ritos religiosos dos homens. Há uma limpeza espiritual. A palavra de Deus nos limpa e nos ensina a amar a Deus e nos mostra o caminho da salvação. A palavra de Jesus ensina. A palavra de Jesus faz nós amarmos a Deus. Qual é o propósito do Espírito Santo de Jesus e do Pai? Quando nós conhecemos o Espírito Santo, ele nos faz amar Jesus. E quando nós amamos Jesus, Jesus nos revela o Pai. Conforme mais intimidade com o Espírito Santo você tem, mais amor por Jesus você sente. Conforme mais você se deixa ser ensinado pelo professor da justiça, pelo professor da verdade, mais apaixonado e devotado a Jesus você fica. E conforme mais devotado e apaixonado por Jesus você é, mais Deus você conhece. Porque Jesus começa a revelar Deus para você. Jesus começa a manifestar o Pai para você. Eu leio as pregações de Jesus e vejo que ele pouco chamou Deus de Deus. Ele chama Deus de Pai.
Então Cristo não veio revelar Deus ao mundo. Cristo veio revelar o Pai ao mundo. Ele não veio falar. O que está escrito no versículo 1 diz o quê? Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. O mundo não precisa de um Deus. O mundo está cheio de deuses. O mundo precisa de um Pai. E Cristo veio revelar o Pai ao mundo. Cristo veio revelar o Pai que estás nos céus ao mundo. A palavra de Deus nos limpa, nos ensina a amar a Deus e nos mostra o caminho da salvação. Depois que Jesus declara para os discípulos que eles já estão limpos pela palavra, os discípulos agora morrem por Jesus. Sabe quem não morre por Jesus? Quem não aceitou ainda a palavra de Deus em seu coração. Sabe quem não consegue renunciar tudo por Jesus? Quem ainda não acolheu as palavras de Jesus no seu coração. Sabe quem ainda tem o coração dividido entre as riquezas e Deus? Quem ainda não aceitou a palavra de Jesus no seu coração. Sabe quem não consegue obedecer a Deus em tudo? Quem ainda não aceitou a palavra de Jesus no seu coração. Os discípulos estão limpos, estão prontos para morrer. Os discípulos estão prontos para aceitarem o seu martírio, serem queimados vivos, serem despedaçados vivos, porque Jesus está declarando para eles: agora vocês não são ramos infrutíferos, vocês estão limpos, e por vocês estarem limpos, vocês vão produzir muitos e muitos frutos. Há uma limpeza espiritual naqueles homens, há uma limpeza verdadeira naqueles homens. Agora eles amam a Deus e agora eles conhecem o caminho da salvação. Agora o coração deles não está mais dividido, eles não têm mais dúvidas: será que é ele? Será que não é ele? Será que ele é o caminho? Será que ele não é o caminho? Agora eles sabem qual porta bater, eles não buscam mais outras portas. Jesus está declarando para eles: filhos, vocês são meus discípulos. E por esse motivo, o que queima em vocês é a limpeza espiritual, é a minha palavra. A palavra de Jesus está queimando o coração deles. Eu gostaria muito e ao mesmo tempo não gostaria, mas eu fico imaginando como aqueles homens recebiam a palavra que saía da boca dele. Como que chegava para eles? Porque a multidão vai declarar, ele fala como quem tem autoridade. Sabe aquela pregação que impacta você? Aquela mensagem que penetra você? Que quando você vai dormir, que quando você vai sentar, que quando você sai da igreja, aquilo fica queimando em você. O Jesus está falando para os discípulos, revelando para eles: meus filhos, eu limpei vocês. Meus filhos, eu purifiquei vocês. Enquanto Jesus prega, um trabalho espiritual está acontecendo. Enquanto Jesus está falando, a vassoura de Deus está passando. A lâmpada da viúva está sendo acesa dentro de uma casa. A dracma que foi perdida está sendo procurada. Jesus está tirando as trevas, Jesus está tirando a separação, Jesus está limpando eles e tirando essa divisão entre eles e Deus. Agora Jesus está implantando neles uma reconciliação. Aqueles homens que estavam antes brigados com Deus, agora estão começando a se reconciliar com o Pai. Por quê? Porque a palavra de Jesus está limpando eles. Eu sou a luz, eu sou o sal. Jesus declara: vocês também são a luz, vocês também são o sal. É uma limpeza espiritual. Não é uma limpeza física. Não é tirar a sujeira de trás da porta, não é tirar a sujeira debaixo do tapete, não é arrastar o sofá, não é arrastar a cama, não, é entrar dentro do coração do homem.
e tirar a amargura, e tirar o rancor, e tirar a inveja, e tirar a cobiça, é a limpeza espiritual que ele está fazendo. Ela não é vista com os olhos. Eles não trocam de roupa, não compram cavalos, eles não têm dinheiro, mas eles estão sendo transformados por dentro. Eles estão sendo modificados por dentro, porque a limpeza de Jesus está chegando até eles. Não é o que Deus vai dar a eles, é aquilo que eles vão dar a Deus. Eles estão prontos para morrer. E eles não vão morrer por uma mentira, eles vão morrer por uma verdade. Eles não vão aceitar ser chicoteado, ser pendurado de cabeça para baixo por uma mentira. Eles têm certeza agora da salvação, porque a palavra de Deus limpou eles. A palavra de Deus entrou neles. Vós já estáis limpos pela minha palavra. A limpeza espiritual que vem da palavra nos permite ter comunhão e permanecer na comunhão com Deus. Você consegue entender isso ou não? Como eu tenho comunhão com Deus, pastor, vindo à igreja? Não. Como eu tenho comunhão com Deus, pastor, devolvendo dízimos? Não. Como eu tenho comunhão com Deus, pastor, andando com pessoas de Deus? Não. Como eu tenho comunhão com Deus, pastor? Pela palavra de Jesus. Permanecendo, acolhendo, sendo resiliente na palavra, perseverando na palavra, obedecendo, amando às sagradas escrituras. Porque a palavra de Deus vai limpar você e vai fazer você ter comunhão. Por isso que a pessoa que não lê a Bíblia pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, ela não vê diferença na sua vida. O estudo da ciência diz que se você ler a Bíblia uma vez por semana, não muda nada na sua vida. 2 vezes também não. 3 vezes você sente uma mudança. Mas se você lê de 4 a 5 vezes por semana, você larga a pornografia, você é curado de depressão, você é curado de ansiedade, você larga vícios, você muda a sua vida. Não é eu que estou falando, é um estudo da ciência que declara. Jesus já declarava isso para os discípulos em João 15, antes da sua morte, nas suas palavras de despedida. Ele está falando, há uma limpeza espiritual em vocês que vai fazer vocês ter comunhão com Deus, e esta comunhão será uma comunhão profunda. Vocês terão profundidade com Deus, vocês não vão ficar no raso. Sabe aquele remédio genérico? Vai acabar. Sabe aquela palavra que é sempre a mesma? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, vai terminar. Sabe aquele Salmo 91 que a gente abre e as folhas grudam porque a gente não muda ele? Vai acabar. Há uma profundidade na limpeza espiritual de Jesus. Ele vai nos lançar no profundo, no secreto dele. O quarto que é meu, o quarto que é seu, ainda está preparado nos esperando. Entra no quarto e fala com o teu pai. Porque o teu pai está te esperando num lugar secreto. Mas só quem tem a limpeza espiritual da palavra de Deus consegue achar o quarto. Então a limpeza espiritual que vem da palavra nos permite ter comunhão e permanecer na comunhão com Deus. Uma comunhão profunda e uma vida santa, vida de santidade. Diga glória a Deus. Se você tem essa dúvida comum entre muitos cristãos, como que eu faço para mim me santificar? Eu preciso orar mais? Precisa. Eu preciso cumprir com as minhas obrigações com Deus? Precisa. Mas se você orar bastante, se você cumprir com as suas obrigações e você não acolher a palavra de Jesus no seu coração, você não consegue ser santo. A santidade vem pela palavra. A limpeza vem pela palavra. É a palavra dele.
A salvação vem pela palavra dele. É a palavra dele, irmãos, que vai fazer você discernir o certo do errado. Não é o meu conselho. Pastor me aconselha, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Leia a palavra. Ouça a palavra. Ouça a palavra. A palavra vai te ensinar a ter uma vida de santidade. Jesus estava falando para os discípulos: filhos, vocês não precisam mais de rituais religiosos para se purificarem. Vocês não precisam mais, porque os judeus costumavam deixar uma bacia na porta da casa para lavar as mãos, e depois que lavassem as mãos ou os pés, eles se sentiam puros, limpos por Deus para entrarem dentro de casa. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Ele pega as talhas da purificação que estão na porta. Há talhas na porta, aonde se lavam as mãos. Jesus manda pegar 6 talhas que estão nas portas e encher de água, e ele ali já está declarando que a palavra dele, que ele que é o verbo, limparia espiritualmente os homens. Quando ele pega a água e transforma em vinho, ele diz: a minha transformação em vocês é purificar vocês, a minha transformação em vocês é limpar vocês. O reino de Jesus não é um reino desta terra, é um reino dos céus. A purificação dele. Então não precisamos de ritos religiosos para nos purificar ou nos limpar. Precisamos da palavra. Precisamos da palavra. Se você acolher a palavra de Deus, se há alguém aqui hoje que está tentando melhorar com Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso largar alguns hábitos pecaminosos. Como que eu faço? Vá para a palavra. Eu preciso, pastor, pegar mais firme com Deus. O que que eu faço? Vá para a palavra. Leia a palavra. Se aprofunde na palavra, tenha comunhão profunda na palavra de Deus. É muito bom você ficar o dia inteiro ouvindo louvores, é maravilhoso. Você muda o ambiente da sua casa. É muito bom você ter propósito de oração, você ora de 1 em 1 hora, de 20 em 20 minutos, isso é maravilhoso. Mas se você não lê a Bíblia, meu amigo, não adianta. Você só está cumprindo mais um rito religioso. Você precisa da palavra. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Você precisa gastar o tempo que você tem lendo a Bíblia. Lendo a palavra de Deus, você precisa. Se você já foi procurar e a Bíblia está custando R$180, R$200, invista numa Bíblia. Invista na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque ela vai limpar você. A palavra de Deus lida e praticada é saúde para os ossos. Você sabe o que os ossos produzem? Alguém sabe ou não? O que os ossos produzem em nós? Se eu não me engano, é o sangue. Se eu não me engano, é o sangue, mas ele sustenta todo o nosso corpo. Ele segura todos os nossos órgãos. Ele segura todos os nossos músculos, toda a nossa gordura. Então, Deus está dizendo, se você lê a palavra de Deus, você vai ter saúde na sua estrutura. Você não será uma pessoa sem estrutura. A base que você vai construir vai ser forte. Jesus lança uma parábola sobre um homem que constrói uma casa na areia e outro que constrói uma casa na palavra. O fundamento é a palavra que segura a nossa casa contra enchentes, contra ventos, contra tempestades, é a palavra. Não é mais nada. Se você não tem a palavra, sua casa está na areia.
E tanto quem constrói casa na areia, quem constrói casa na palavra, os dois vão receber tempestades, enchentes e ventos fortes. Porque o sol não vai nascer só para justos, vai nascer para injustos. Chuvas não vêm só para justos, vêm também para injustos. Então os problemas do mundo, eles não vão parar contra você, eles vão te alcançar também. A diferença é que você vai estar estruturado na palavra, tanto os que estão dentro da igreja como os que estão lá fora, os dois vão ter que enfrentar gigantes. O Golias levanta para nós, o Golias levanta lá para quem está lá fora. A diferença é que nós temos a palavra, que é a pedra. A diferença é que a palavra derruba o gigante. É sobre a palavra de Deus. Não é sobre a filosofia de um homem. É sobre o que nós precisamos, e nós precisamos da palavra de Deus para nos purificar. Diga glória a Deus. Podemos manter nossa limpeza espiritual através da oração, da leitura bíblica, da confissão de pecados e obediência a Deus. Podemos nos manter limpos através da oração, da leitura bíblica, da confissão de pecados e da obediência a Deus. Mas temos que ter fé em Deus, porque é essencial para a limpeza espiritual. Você quer ver uma coisa? Ler a Bíblia sem crer nela não dá efeito. Ler a palavra de Deus sem crer nela não vai surgir efeitos. O efeito positivo vai estar em ter fé na palavra de Deus. E você quer ver outra coisa, da onde que vem a fé? Vem da onde? De ouvir a palavra de Cristo. Você consegue entender que nesse momento agora, pessoas que estavam com a fé fraca, a fé vai se fortalecer? Nós podemos nos reunir aqui, irmãos, e cantarmos, e louvarmos, e adorarmos, e acontecer milagre, e pessoas contarem testemunhos, que não vai mudar nada em nossa vida. Vamos analisar os cultos de Jesus. Tinha cura, tinha libertações. Mas nunca fugia do propósito, do objetivo. Ensinamento da palavra. Está escrito que alguns judeus creram e outros não creram. Isso vai falar sobre o que ele está falando. Eu creio no que Jesus fala. Eu creio no que Jesus diz. Por isso eu oro. Ele disse, orai sem cessar. Por isso eu oro. Porque foi ele quem disse. Eu creio que eu tenho que ler a Bíblia. Porque ele diz o quê? A minha palavra limpa vocês. Eu creio que tem que confessar pecados. Porque ele perdoa pecados. Eu creio que tem que obedecer os mandamentos, porque ele disse que o homem que ama ele obedece os mandamentos de Deus. Ele e o Pai viriam até este homem, fariam neste homem morada. Eu tenho fé, porque ele disse que é impossível sem fé, mas é possível com fé. Tudo é possível para quem tem fé. O homem declara, então aumente a minha fé. Há uma limpeza espiritual que Deus quer fazer em você. E você não precisa de nenhum rito religioso para isso acontecer. Você precisa crer na palavra, ouvir a palavra e obedecer o que a palavra diz. Você não precisa fazer tantos dias disso, tantas horas disso, tanto disso. A não ser que Deus venha pedir para você. Mas para você ser limpo, para você ser puro, você precisa crer na palavra de Jesus. Eu sempre conto esse testemunho de um caso que nós recebemos na igreja, alguns anos atrás, de um jovem que estava na sua
27ª internação por causa do crack. 27 vezes sendo internado e não conseguia largar o crack. 27 vezes, irmãos. Que foi em um culto, ouviu a pregação e saiu liberto. Ninguém foi até ele, ninguém colocou a mão nele, ele não caiu endemoniado, nada. Ele ouviu a palavra de Deus e saiu liberto. E voltou liberto. E disse: depois daquele dia, nunca mais. O poder que tem no momento em que Deus está limpando as pessoas através da palavra de Jesus. Elas não conseguem, nós não conseguimos nos libertar sozinho. Nós não conseguimos nos lavar sozinho, nós precisamos da palavra. Jesus diz o quê? Versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora você pode ler esse restinho que diz aqui, depois desses 2 pontos ou da vírgula: porque sem mim, fala alto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir. Você não vai ter estrutura suficiente se a palavra de Deus não estiver dentro de você. O poder que há está na palavra. Lembra do milagre daquela multiplicação de pães e peixes? É na palavra de Jesus. Ou do milagre que houve dentro de um barco quando Pedro estava frustrado e não pescava. Pedro é bem claro falando: não peguei, não tenho mais como pegar, já estou cansado, lavando redes, desistindo, mas sobre a tua palavra eu voltarei pescar. Então o resultado não é o tanto de peixes que ele pegou, o resultado é o tamanho da fé que ele pôs na palavra de Deus. Ali não é sobre o milagre de multiplicação, ali é sobre o quanto a fé dele aumentou, o quanto a fé dele se multiplicou, porque Jesus disse: volta e pesca, e joga no lado direito. Ele fez tudo conforme Cristo mandou. Quando Maria chega para Jesus, na sua primeira aparição como em forma de milagre naquele casamento, Maria olha para os serventes e fala: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Jesus diz: peguem as talhas. Jesus fala: enchem tanto de água. Jesus diz: peguem a jarra e levem até o mestre-sala. Se você e eu fizermos tudo da forma que tem que ser feito, sem aumentar, sem diminuir, sem inventar, fazer o simples, mas o eficaz, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Jesus não quer mais, Jesus não quer menos, Jesus quer aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. Ninguém surpreende a ele. Ninguém consegue chamar a atenção de Deus a não ser aquele que obedece o que ele diz. É só isto. Nós não precisamos fazer mais nada, porque tudo ele já fez. Ele já caminhou aqui, ele já carregou a cruz, ele já fez tudo, irmãos, tudo. A única coisa que ele quer: sejam fiéis à minha palavra, sejam obedientes à minha palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu invento, não é o que eu imagino, é o que está escrito. É só isso. Não é uma lavagem, é uma limpeza que Deus vai fazer em mim e em você. Como que eu faço para me mudar de vida? Aqui, ó. Está aqui, ó. Como eu faço, pastor? Eu não tenho forças. Está aqui, irmão. A força que você precisa está aqui. Eu não tenho sabedoria, está aqui a sabedoria. Eu não tenho mais ideias, está aqui a ideia. O nosso problema é que às vezes a gente quer saber mais do que Deus.
Não, mas Deus poderia fazer de outro jeito. Deus poderia, se você fosse o Deus. Mas como Ele é o Deus, então Ele faz do jeito dele. Ele poderia, se fosse você, se fosse eu. Esse é o perigo meu e seu, de criarmos um Deus segundo a nossa vontade. Jesus também vai declarar assim: eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade dele. É o querer dele. Por isso o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, vai falar: eu estou algemado em Cristo. Ainda que eu queira, eu não consigo. Estou preso nele. Você entende isso? Quando você começar a obedecer, eu e você começarmos a obedecer certinho, como diz a palavra de Deus. É muito simples, tá? Não é difícil. É nós que dificultamos. A gente está no caminho certo. Diga glória a Deus. Aí a gente começa a colocar cone na nossa frente. A gente está no caminho certo, é só andar. Mas o que a gente faz? A gente olha para o vento, a gente olha para o mar, a gente olha para o barulho, a gente vai fazendo isso. E Jesus vai falar: homens de pequena fé, só continuam ouvindo a minha voz. Só isto. Foquem na minha voz, foquem naquilo que eu falo. Imagina aquele homem dando passos em cima de um mar, no meio de uma tempestade. Deus vem colocando o firmamento em cada passo que ele dá, e daqui um pouco ele começa a olhar para os lados, e vai olhando, e vai afundando, e Jesus está lá: Pedro, 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 olha para mim, Pedro, foca, 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 foca. Tenha visão, tenha audição, ouça, Pedro. Mas aí bate o nosso desespero: Senhor, salva-nos. Mas Ele é bom, Ele vem salvar. É misericordioso. Mas Ele também chama atenção: olha, se você continuar ouvindo a minha voz, você vai caminhar sobre as águas. Você entende que esse que faz nós andar sobre as águas, Ele quer nos dar independência de outras pessoas, mas totalidade de dependência nele. Ele quer que a gente venha entender: vocês não dependem dos homens, vocês precisam dos homens, mas vocês dependem só de mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se permanecerdes, no versículo 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. A permanência aqui está sobre a palavra. Nós vamos pedir o que nós quiser e vai ser feito. Só que agora esse querer não é mais aquele querer louco, aquele querer sem sabedoria, não é aquele querer sem conhecimento. Se eu já tenho, por que eu vou pedir agora? Vamos ganhar sabedoria na nossa oração. Vamos ganhar entendimento na nossa comunhão. Nós vamos pedir quando realmente estivermos precisando. Porque a palavra de Deus vai falar isso para nós. O Espírito Santo vai falar em nossa boca. O Espírito vai falar conosco. Ele vai direcionar. Tem muita coisa que você está pedindo agora, você não precisa agora. Eu sei que isso frustra, porque me frustra também. Me deixa muito frustrado. Eu quero coisas que eu não preciso agora, mas eu quero. Mas porque eu estou permanecendo na palavra dele, o momento que eu for orar, o Espírito Santo fala: você não precisa disso. É só a oração, ela é direcionada não mais para a sua vontade, mas para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Senhor, o Senhor quer isso para mim. O Senhor deseja isto para mim.
Não crie um Deus na sua imaginação. Creia no Deus da palavra. Não crie um Deus segundo o seu coração. Creia no Deus que já existe. Ele está aqui, ó, nas letras. Quando eu me converti, os pastores pegavam a Bíblia, falavam assim: a palavra de Deus tem poder. Quem está doente, coloca a mão na Bíblia. E as pessoas eram curadas. A direção era: não sou eu que tenho poder, mas a palavra de Deus tem poder. Coloque a mão na Bíblia. Dores saíam da coluna, dores saíam da cabeça. A palavra de Deus é uma fonte. Enquanto nós estamos lendo agora, eu não sei se você consegue materializar isso ou ver isso, mas imagine isso agora. Eu estou lendo a Bíblia e está saindo água daqui, ó. Você entende isso ou não? Ela está vertendo, ela está descendo, enchendo o altar. E se você começar a crer, esta água vai descer do altar. E ela vai começar a chegar até você. E ela vai começar a chegar até os teus tornozelos. E assim como você for crendo, ela vai subindo. Porque foi isso que o anjo falou para Ezequiel. Ezequiel, olha para o canto direito do altar de Deus. Ezequiel olhou para o canto direito, saiu uma fonte de água. Acompanhe para ver aonde essa água está indo. A água estava caminhando. Daqui um pouco ela sai e começa a se abrir, vai se formando um lago, um rio, um mar. E o anjo continua falando para ele: você crê, Ezequiel? Ele falou: creio, então caminhe sobre as águas. Ele começa a caminhar, dá nos tornozelos. O anjo diz: ande mais 1000 metros. Ele começa a caminhar, dá nos joelhos. O anjo fala: anda mais 1000 metros. Ele anda, dá aqui na cintura. O anjo fala: anda mais 1000 metros. Deu aqui nos lombos. O anjo diz: anda mais. Ele diz: não dá mais pé. É isso que Deus quer fazer conosco. Tudo com Deus é o quê? Crescente. Vai crescendo. Nós vamos crescendo no conhecimento, nós vamos crescendo na comunhão, nós vamos crescendo na fidelidade, nós vamos crescendo na pureza, nós vamos crescendo com Deus por causa da palavra dele. Chegará um ponto que a gente não quer mais o genérico, a gente quer o profundo da palavra de Deus. Ninguém, irmãos, consegue oferecer o que Jesus está oferecendo para nós nesta manhã. É a palavra dele. Não são mensagens positivas. Toda terça nós entregamos aquela mensagem do versículo bíblico para as pessoas. E eu disse em uma terça-feira: Deus vai te dar uma mensagem agora, quem sabe seja de encorajamento, mas quem sabe seja de repreensão. Deus pode te repreender agora. Davi vai falar: bem-aventurado o homem que aceita a disciplina do Senhor. Até quando Deus nos repreende, Deus está certo. Diga glória a Deus. Ele quer o melhor para mim. Deus está certo, não me deu isso porque Ele sabe. Não fez isto porque Ele sabe. Sabe aquela criança na fé, aquele menino na fé que tomava só leite? Ele vai sair dali, irmãos, porque a maturidade vai começar a entrar e a gente vai querer alimento. Alimento, a gente não quer mais. Você será abençoado. Vitória está chegando. A gente não quer mais isso. A gente quer palavra. A gente não vai buscar mais o Senhor quando as portas se fecharem. Aliás, buscar a Deus na dificuldade é dependência. Mas buscar a Deus na alegria e na prosperidade é fidelidade. Porque somos fiéis a Deus, não importa a situação que nós estamos, nós buscamos ao Senhor.
Não importa. E isto só pode acontecer na nossa mente, no nosso intelecto, nos nossos pensamentos, quando desfrutamos da palavra de Deus. Não sei quanto por cento das pessoas que se dizem cristã nunca leram a Bíblia inteira. Não me lembro a porcentagem que tem. Mas nunca pegaram a Bíblia para ler ela de capa a capa. Não conseguem. Mas há uma necessidade grande de nós lermos. Jesus vai declarar, provem os espíritos que falam com vocês. Que espírito? Jesus está falando do espírito do diabo? No original está escrito, provem os mestres que ensinam vocês. Jesus está falando de pessoas que pregam a palavra. Examine o que está saindo dali. Preste atenção o que vocês estão sendo ensinados. Por que Jesus falava isso? Porque a guerra de Jesus era contra o falso ensinamento dos homens que colocavam fardos pesados sobre outras pessoas, mas eles mesmos nem com o dedo moviam. Porque eles falavam para fazer, mas eles não faziam, eles não praticavam. Jesus está combatendo ali o falso ensino que estava sendo propagado. Enquanto os homens idolatravam o templo, Jesus estava fora do templo, pregando lá fora o poder de Deus. Os santos eram os que estavam lá dentro, Jesus estava lá fora lançando verdadeiro ensinamento para prostitutas, para pecadores, para corruptos e salvando vidas. E os homens só tinham um pensamento, só nós vamos para o céu. Por quê? Porque o ensinamento que eles recebiam era um ensinamento raso, fechado, curto. Mas o ensinamento de Jesus era aquele ensinamento sem ostentação, sem nada. Porque aqui ele está falando em uma videira. Você entende isso ou não? E ele está chamando aqueles que creem na palavra dele de ramos de galinhos. Olha que coisa interessante. Ele aqui em cima no morro tem um monte de parreiral. Agora quando teve uva, nós fomos lá com os obreiros, compramos um monte de uvas. É muito interessante, você chega lá, tem aquele monte de uva. Você fica olhando o galinho desse tamanho, fininho, suportando ali, sei lá, 30, 50 mais frutos nele. Nós vamos produzir muitos frutos se permanecemos no ensino de Jesus. Mas se permanecemos em palavras positivas, em palavras que enchem o nosso ego, nós não vamos produzir nada. Eu e você não fomos chamados para sermos estéreos, nós fomos chamados para produzirmos frutos. Diga glória a Deus. Eu quero ao mesmo tempo te encorajar, mas também quero te confrontar. Você tem produzido frutos? Que fruto tem saído de você? Agora eu quero te encorajar. Produza frutos. Produza. Saia daqui hoje produzindo frutos. Frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de prosperidade, frutos de misericórdia, frutos de amor. Frutos de fidelidade. Saia daqui produzindo frutos. E que os seus frutos sejam de Deus. Da videira. Verdadeira. Aqui tem outra revelação. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, é porque ele também está sinalizando que existe uma outra árvore que não é verdadeira. Ele está sinalizando, cuide, porque só eu sou a verdadeira. Quer dizer, se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Agora, se vocês permanecerem na árvore falsa, mentirosa, vocês não vão permanecer.
e não vão suportar, e vocês não vão produzir frutos. Isso aqui é muito forte. Quem veio para a igreja por causa do pastor? Levanta a mão, Jesus. Ninguém. Mas quem veio para a igreja por causa de Jesus? Levanta a mão. É isso. É por causa dele. Você entende isso ou não? É por causa dele, não é por causa do pastor. Agora é claro que o pastor tem que dar o bom testemunho, isso é certo. Nós temos que observar ele. É claro, esse ditado, eu não olho para o homem, eu olho muito para o homem. O homem é o médico que não sabe, não fez, não estudou como cuida de mim. Mas eu não estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa da palavra de Jesus. E a minha dependência está na palavra de Jesus. E a minha confiança está na palavra de Jesus. E eu creio na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus está declarando para aqueles que acolhem a palavra dele: vocês serão limpos por causa da minha palavra. Vocês serão limpos. É muito poderoso. A repreensão de Jesus contra o diabo é: espírito imundo, sai deste homem. Ele falou: espírito imundo, sai deste homem. Você sabe quando chega alguém na igreja com problemas espirituais, o que Cristo fala? Ele fala: espírito imundo, sai deste homem. Quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a libertação. Porque a palavra de Jesus é a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade nos tira da mentira. A verdade nos purifica. Seja limpo hoje pela palavra. Receba hoje limpeza espiritual. Seja hoje tratado, seja hoje tratada pela palavra de Deus. Aceite. Se eu fosse você agora, quando nós for ficar de pé, eu queria te encorajar a falar: Jesus, eu quero obedecer a tua palavra. Jesus, eu quero fazer a vontade da tua palavra. Não quero mais pensar que é do meu jeito, que é da minha forma, que é como eu imagino, mas eu quero crer naquilo que está escrito. Se está escrito é porque tem sim sentido. Se está escrito é porque vai fazer e vai trazer resultado na minha vida. Eu quero ser um filho maduro, obediente. Está escrito. João vai dizer que o próprio Cristo vai falar que a palavra não pode falhar. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra de Jesus não pode falhar. E ela não vai falhar. Ela não vai falhar. Ela não falhou na minha vida. E eu quero que você saia daqui hoje batendo no seu peito e falando: ela não falhou na minha vida. Ela não falhou na minha vida. Glória a Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Fecha os olhos, eu quero orar por você. Que haja esta limpeza espiritual agora em você. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Somos limpos por causa da pregação de Jesus. Somos limpos por causa da pregação de Jesus. Fecha os olhos. Fecha os seus olhos. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Não vivemos sem Ti, meu Pai. Não vivemos sem a Tua palavra. Não vivemos sem a Tua presença. E hoje nós queremos tomar a Santa Ceia de Páscoa, porque nós cremos no que está escrito. E está escrito que no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo no nosso meio.
Ele está vivo no nosso meio, porque a palavra dele não pode falhar. Ele não está mais morto. Aleluia, Jesus, a tua palavra está aqui no nosso meio. A palavra do Senhor não é um objeto, a palavra do Senhor não é um objeto qualquer, ela é uma pessoa. Por isso que quem carrega a palavra de Deus, carrega a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Ah, Jesus, obrigado pela tua palavra. Pessoas serão limpas nesta manhã aqui, Jesus. Elas verão a diferença, Senhor, chegará até eles. Aí onde você está, receba estes elementos da Santa Ceia e levanta para o céu. Eu quero que você faça uma oração a Jesus agora. Eu quero que você faça uma oração a Jesus. Não existe uma oração bonita, não existe. Existe uma oração que é feita a Deus. Você não precisa enfeitar, não precisa usar palavras bonitas ou usar esse discurso. Eu não sei orar, eu também não sei. O Espírito Santo está falando conosco agora. É a palavra dele. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós adoramos o Senhor e queremos a tua palavra dentro de nós, Senhor Jesus. Porque se a tua palavra, Senhor, estiver em nós, nós seremos abençoados. Nós seremos ricamente abençoados. A palavra de Deus está no nosso meio nesta manhã. A palavra de Jesus está no nosso meio nesta manhã. Receba o Espírito da palavra. Receba o Espírito da palavra do Senhor. Jesus, consagra estes elementos, meu Senhor. Consagra os elementos da palavra. Porque este pão saiu da palavra, porque este suco saiu da palavra. São os elementos que simbolizam a tua carne, o teu sangue. Está escrito na tua palavra que o Senhor reuniu os seus discípulos e o Senhor fez ali com eles este momento, esta memória. Por isso hoje nós rendemos ao Senhor graças. Aleluia. Que o pão venha virar carne agora, Jesus. E que o suco venha virar sangue. E quem deles comer e beber, receba o corpo de Cristo. O corpo do Cristo ressuscitado, ressurreto. O corpo do Cristo vivo, o que está no nosso meio. Mastigue deste pão aí onde você está agora. Isto, mastigue dele. Receba a carne de Jesus em você. Receba a carne de Jesus em você agora. Pega o cálice e comece a beber deste cálice. O sangue de Cristo está entrando dentro de você. Amassa o cálice, pode deixar ele na cadeira, no chão. Aleluia. Jesus está aqui no nosso meio nesta manhã. Por isso continue adorando a Ele. Continue buscando a presença de Jesus. Continue buscando a presença do Senhor. Aceite a palavra de Deus. Eu te dou, Pai. Aleluia. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó
ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Diga isto para o Senhor. Elevo minhas mãos, Sim, Senhor, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, e digno é o Senhor. Busque a Ele, chame Ele de digno. Digno é o Senhor, Maravilhoso. sobre o trono está. O nosso Cristo é soberano. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu vou sim, elevo minhas mãos somente a ti, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Levante as mãos. Acolha a palavra de Deus agora em seu coração. Acolha a palavra do Senhor no seu coração. Vai declarando: eu vou obedecer a tua palavra, Jesus. Eu vou crer na tua palavra. Eu não vou criar, Senhor, coisas em meu coração. Eu não quero viver mais por aquilo que eu penso que é. Eu quero viver pela fé. A fé na tua sagrada escritura. João 7, Jesus declara que aquele que crê nele, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É para quem crê. É para quem acredita na palavra de Jesus. Ah, Jesus, eu não oro para que você venha ver para crer, mas eu oro para que você creia, então você verá.
Quando você crê, você vai ver. Sobre o trono. Enquanto você quer ver, você não consegue crer, mas enquanto você crê, você vê. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. eu vou Toda a igreja cante. Elevo Minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Declare junto conosco. Mas ressuscitou. Ele é digno, Ele é digno. E digno é o Senhor. Não tenha pressa, louve a Ele. Pelos cravos em tuas mãos. Creia, Jesus está aqui. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Eu vou sim, elevo minhas mãos somente a ti, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Declare, mas ressuscitou. Ele é digno, declare isso. Digno é o Senhor. Você não precisa de mais nada além do Senhor. Tu és digno, Senhor, digno tu és. Sim, Jesus. Jesus, nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos carregar nada além da tua presença. Sim, Jesus. É somente o Senhor, Pai, na nossa vida, é somente a tua palavra que nos alimenta. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão leviano, e muitas vezes eu preciso buscar pessoas, ir à casa de pessoas para me encontrar palavras de conforto, para mim ser abraçado, para mim ser ouvido. Mas o que você precisa de fato e de verdade, assenta isso no seu coração, é do Senhor, é da palavra dEle. A palavra dEle, aceite a palavra do Senhor com mansidão no teu coração. Busque a Ele com todo o seu coração. Diga para Ele: tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor, digno de louvor, digno de honra. Pai, tu é digno de glória. Somente a ti, ninguém mais, Senhor, nós damos glória. Ah, Jesus, por muitos anos nós buscamos em tantos lugares, Senhor. Tentamos tantas formas para acharmos a tua palavra, para recebermos algo do Senhor, sendo que o Senhor já sofreu na cruz para nos entregar todas as coisas. E é gratuito, tudo que você recebe hoje é gratuito, é o dom gratuito do Senhor. Aleluia, Senhor, obrigada, Jesus. E hoje nós cremos na tua palavra, Senhor, mais do que ontem. Nós cremos mais do que ontem. Tua palavra para nós é viva. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. É viva a palavra de Jesus. É só continuar crendo, acreditando, e tudo vai dar certo. Você vai ver. Tudo se encaixa. Não precisa de ninguém estar impondo algo a você. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. A palavra dele instrui, ensina. É lâmpada para os nossos pés
é a tua palavra. É lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. Então, ore a Deus para Deus te dar o entendimento do Espírito Santo da palavra. Quando eu queria muito ler a Bíblia, mas eu não sabia achar Apocalipse, não sabia o que era Isaías, mas eu queria muito ler a Bíblia. E eu era membro, e aí eu orei a Deus, em uma das minhas orações, eu falei: Senhor, me ensina a ler a Bíblia. Aí eu, numa madrugada, levantei para orar, minha esposa estava sentada na cama, ela falou assim: vai lá na sala e pega atrás da televisão, tem uma Bíblia. E aí eu fui lá, peguei a Bíblia, aquelas Bíblias de harpa, e levei para ela. Ela disse: abre em Isaías. Eu falei: não sei. Ela falou: então procura. E assim foram semanas e semanas. Na madrugada, ela abrindo a Bíblia e me falando: ó, aqui é Isaías, aqui é isso, aqui é aquele outro, aqui é aquele outro. E aí eu li um versículo, ela me explicava. Um dia eu li um versículo e ela foi me explicar, e eu entendi que não era bem daquele jeito ali. Aí aquela hora eu vi: o Espírito Santo está me ensinando. Usou ela na madrugada e eu comecei a comer Bíblia. Comecei a ler Bíblia todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu venho fazendo isso desde lá. Todo dia eu leio um pedaço da Bíblia. Todo dia. E palavras que eu lia antes, hoje lia uma amanhã. Hoje eu pego uma palavra e remoo ela, às vezes até 2 semanas a mesma palavra. Porque se o Senhor me deu aquela palavra, então eu preciso saber o que o Senhor está querendo falar comigo através daquela mensagem. E eu fico ali em cima daquela palavra: Senhor, me revela, daqui um pouco. Pum. Ela explode, você recebe, e aí quando você enche, você consegue despejar ela. Diga glória a Deus. Bate palma para Jesus. Eu quero pedir o seu dízimo, a sua oferta, para a glória de Deus. Glória a Deus. Separa nas mãos seus dízimos, suas ofertas agora, em nome de Jesus. Se você não é um dizimista, seja um dizimista da obra do Senhor. Esta semana nós vamos viajar, vamos para Giruá, fazer culto e abençoar a cidade de Giruá. E eu gostaria muito de pedir hoje aos irmãos da igreja que podem fazer uma oferta para nos ajudar. Graças a Deus nós já conseguimos pagar a caixa de som, água. O que mais a gente pagou? Água, metade do aluguel, internet, não me lembro mais o que. Tem mais umas pontinhas que a gente pagou já, para a glória de Deus, por causa dos dízimos e das ofertas. Então isso tem nos ajudado muito. E eu preciso também que você seja um dizimista, porque nós, todos sendo dizimistas, nós vamos conseguir manter a obra de Deus de portas abertas. Sexta-feira nós falávamos a respeito de não temos nada para dar para Deus. Nada. Tudo que você quiser fazer para Deus não surpreende Ele, porque nada surpreende ao Senhor. É muito intrigante que Jesus fala, Deus fala: para quem eu olharei? Eu olharei para o aflito e o abatido de espírito. O que tem um aflito não tem nada. O que tem um abatido de espírito não tem nada, e ele olha para ele, para um ser que não tem nada. E é por causa dele. Então a gente não tem nada para dar a Deus. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, então eu aceitei o chamado e falei: Senhor, eu vou servir o Senhor na tua obra. Então eu sirvo a Deus desta forma. E você pode servir ao Senhor ajudando a obra de Deus a se manter de portas abertas, para que outras pessoas possam chegar aqui e entregar a vida delas também para Jesus, tá? Eu vou terminar a reunião. Domingo que vem, 6 horas da manhã, os irmãos têm que estar de pé. Amém? Parece que domingo que vem vai estar um pouquinho mais frio do que esse domingo, e será a bênção em nome de Jesus, tá? 6 horas da manhã você esteja de pé e abra o seu jejum, tá? Se você quiser tomar água, tome, mas é poucas horas. Então, se você for tomar remédio, apresente a Deus. E aqui no final do culto nós entregamos um jejum de devoção e fechamos este mês para a glória de Jesus, tá? Domingo que vem, então, nosso jejum. Terça-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar aqui entregando aquela palavra. Venha participar em o nome de Jesus, tá? Vem, Rosana, vem aqui. Vem aqui.
Em nome de Jesus, nós queremos abençoar os aniversariantes. Hoje a minha filha está fazendo 7 anos de idade. Nós temos aqui o pastor Clayton, a missionária Monize. Eles viram ela nascer, né? Então já faz 8 anos praticamente que a gente já se conhece. Ele foi, levanta a mão aí, pastor, para o pessoal ver. Ele foi quando tinha 22 anos, por aí, 21 anos. Ele falou assim, nós estávamos lá numa padaria, eu acho, não me lembro se era uma padaria. Ele falou assim, um dia o senhor vai ir para Rolante. Ele falou isso. Nem sabia onde é que era. Ele falou, um dia o senhor vai para lá, porque Rolante precisa de um pastor igual o senhor. Eu lembro das palavras dele como se fosse hoje. Então, Deus usou a boca dele, profetizou isso para depois de tantos anos nós estamos aqui. Aliás, ele profetizou isso num ano, 1 ano e 8 meses, acho, antes, e 1 ano e 8 meses depois a gente veio para cá, para Rolante. Então foi, o Senhor usou e profetizou através da boca dele, tá? Vamos abençoar a vida delas, irmãos. Estende as mãos para cá, para a glória de Jesus. Vamos pedir ao Senhor a bênção para elas. Senhor, em o nome de Jesus, meu Pai, eu apresento a vida da Rosana. Eu oro e peço que o Senhor dê a ela sabedoria, o Teu Espírito, as porções do Teu Espírito. Que o Senhor possa usá-la neste ano e que este aniversário, esta data, não seja como as demais que foram, Senhor. Mas que o Senhor continue a obra que o Senhor começou há muitos anos atrás. E para tudo há um tempo, Senhor, nós abençoamos ela. Eu abençoo a minha filha, que hoje está completando 7 anos de idade. Que o Senhor possa dar a ela sabedoria. E eu oro como tenho orado todas as noites. Eu não vou conseguir chegar, Jesus, em certos lugares, mas ela está aqui para chegar nestes lugares. Que o Senhor possa usar ela para converter, para abençoar. Prepare para ela um marido. Prepare para ela, Senhor, um casamento. Prepare para ela o futuro, porque o futuro pertence para o Senhor. Nós abençoamos junto com esta igreja a vida destas pessoas. Eu abençoo o casamento, abençoo a família, os filhos. Eu abençoo a vida profissional. Eu também, Jesus, oro pelos dízimos, pelas ofertas da Tua obra, dos dizimistas desta igreja, que sejam todos abençoados. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar a eles a Tua prosperidade, que o Senhor venha encher os Teus celeiros, que a sua mesa seja uma mesa recheada de bênçãos. Que você seja abençoado, que você saia da igreja hoje, mas você nunca saia da presença de Deus. Porque aonde quer que você vá, o Senhor estará lá com você, te abençoando. Que você possa estar conosco domingo que vem, no nosso jejum. Sejam abençoados, estejam um domingo de Páscoa e de ressurreição com Cristo Jesus lá na sua casa ou aonde você for, para a glória de Deus. Se você crê, você pode orar junto comigo desta forma e você pode falar: Senhor Jesus, eu saio da sua casa. Diga: jamais sairei da sua presença. Amém, glória a Deus. Ó, a Andriele, a gente vai começar a trabalhar com ela, para ela ser, ela já é uma voluntária da obra de Deus. Diga glória a Deus, porque o Senhor tem um plano, um projeto com a vida da Andriele, e o Senhor já falou que vai lançar para as nações. Ela será usada na interpretação de línguas, então o Senhor vai dar a capacidade de ela falar em outras línguas, e ela vai interpretar. Quando o pastor ou a pastora estiver pregando, ela vai interpretar. Seja um pastor que venha dos Estados Unidos, seja um pastor que venha de outro lugar, o Senhor vai dar facilidade para ela falar em outras línguas, e ela será usada para isso, e o Senhor vai levar ela em outras nações, e através da pregação o Senhor vai curar a gente em nome de Jesus. Então hoje nós apresentamos ela diante da igreja. Diga glória a Deus. Venham aqui na frente deixar os seus dízimos, suas ofertas, e suba em cima do altar, e daqui pode ir para sua casa
Abençoado, abençoada em o nome do Senhor Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. É o Senhor. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é o Senhor. É o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira